Olá, meus amores! Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o perigo de uma história única ou o risco de uma história única, palestra proferida pela nigeriana Chimamanda Adichie, disponível para vocês aí no YouTube. Stories can break the dignity of a people, but stories can also repair that broken dignity. E também disponível em formato de livro, esse pequeno livrinho aqui. Para a gente entender melhor quem é Chimamanda Adichie, o que ela chama de história única e quais são os perigos dessa história única, é muito importante a gente tentar contextualizá-la, ou seja, olhar para as ciências sociais, olhar para outros autores e autoras e ver quais são os autores que fazem críticas semelhantes. A crítica que ela está fazendo não é uma crítica isolada, não é só ela que fala sobre isso. Então a gente poderia pensar a Chimamanda Adichie a partir da ideia de pós-colonialismo. Quando eu falo em pós-colonialismo, eu estou falando num conjunto de autores, de teorias e, sobretudo, de críticas que são feitas às formas com que tanto os europeus quanto os estadunidenses falam e observam países da África e países da Ásia, do Oriente. Alguns dos autores que eu posso enquadrar dentro dessa ideia de pós-colonialismo são, por exemplo, Frantz Fanon, muito famoso por esse livro chamado Pele Negra e Máscaras Brancas, Albert Memmi, muito famoso por esse livro chamado Retrato do Descolonizado, e Edward Said, muito conhecido por este livro chamado Orientalismo. Vamos pegar aqui as ideias do Edward Said para a gente tentar entender essa ideia de pós-colonialismo. Uma das críticas que o Edward Said traz no seu livro sobre o orientalismo, o que é o orientalismo para ele? É o discurso sobre tudo que é propagado nos Estados Unidos a respeito dos países do Oriente e notadamente do Oriente Médio. Ele vai mostrar que os Estados Unidos, por meio de supostos pesquisadores e por meio da grande imprensa, por meio de emissoras, por exemplo, como a Fox e a CNN, vão trazer sempre imagens muito negativas a respeito dos cidadãos provenientes do Oriente Médio. Ele vai mostrar que se alguém fosse informar sobre o Oriente Médio por meio do discurso que é construído dentro dos Estados Unidos, vai pensar imediatamente que qualquer cidadão que vem do Oriente Médio e que professa fé no islamismo é necessariamente um terrorista. Porque essa é a imagem que é propagada no meio político, na imprensa, sobre aquele país. Então percebe, eu construo um discurso a partir ali dos Estados Unidos sobre um país, sobre países do Oriente Médio, necessariamente atribuindo um estereótipo muito negativo àquele país. Aí não para por aqui a crítica. Aqui já é uma crítica por si só. A gente pode se questionar, será que essa imagem que os Estados Unidos propagam sobre os países do Oriente Médio são imagens verdadeiras? São imagens completas? Ou será que eles estão escondendo alguma coisa? Será que de fato todo mundo que mora naqueles lugares são realmente terroristas? Um pequeno spoiler para vocês, é óbvio que não. Mas o poder do discurso aqui é muito forte. E aqui vem a segunda crítica que ele vai fazer. A partir do momento em que eu começo a atribuir apenas características negativas ou trato aqueles indivíduos somente a partir desses estereótipos negativos, isso vai ter efeitos sociais, políticos, de dominação. Então, gente, basicamente, se eu pudesse sumarizar, sintetizar as ideias que estão aí nisso que eu estou chamando de pós-colonialismo, eu poderia dizer que os pós-colonialistas estão criticando os discursos que os estadunidenses e que os europeus, especialmente, têm sobre a África e sobre a Ásia. E daí vem o nome pós-colonialismo, tá? O nome colonialismo é aquele processo que você viu lá no século XIX, em que os europeus saíram da Europa e foram habitar e foram conquistar territórios no mundo inteiro. Tá bom? Quando eu falo de pós-colonialismo, eu estou falando de ideias e teorias que surgiram já na segunda metade do século XX, especialmente, quando esses países que antes eram colonizados, finalmente se tornaram independentes.
E ao se tornarem independentes, eles querem mostrar a sua verdadeira cara para o mundo. Eles não querem mais que outros países, como por exemplo os países europeus ou que os Estados Unidos, falem por eles. Eles querem ter a sua própria voz. Eu sou aqui, por exemplo, um nigeriano, eu quero poder falar sobre a minha realidade, do meu ponto de vista. Ou melhor, eu quero mostrar quem de fato é a Nigéria. Porque a grande crítica aqui é que quando as outras pessoas passam a falar sobre mim, sem me dar a oportunidade de falar, isso por si só já é uma relação de poder. E aí, gente, essa crítica não é direcionada só para a imprensa, não é direcionada somente para os políticos da Europa e dos Estados Unidos. É criticada, talvez especialmente, aos estudiosos, aos pesquisadores, aos sociólogos e aos antropólogos que a gente tem estudado. Vamos pegar alguns exemplos muito simples para vocês entenderem. Lembra do evolucionismo cultural? Evolucionismo cultural era a ideia de que existem sociedades mais avançadas e sociedades mais atrasadas, e que elas poderiam ser então dispostas dentro de uma linha evolutiva. Essa teoria é uma construção europeia. E se é uma construção europeia, quais são os países que eles vão tratar como mais avançados? Óbvio, se é uma construção europeia, então nessa construção europeia é óbvio que eu vou colocar os europeus como mais avançados. Veja, essa forma de estudar a cultura relega os africanos, por exemplo, todos os povos africanos, à condição de selvagens, de primitivos, de atrasados. Então percebam, o evolucionismo cultural é uma forma de estudar a diversidade cultural que inferioriza necessariamente as outras culturas que não são as culturas europeias. Percebem? E é isso que os pós-colonialistas estão criticando. Um segundo exemplo seria a própria etnografia do Malinowski. Lembra que o Malinowski propõe que se um pesquisador quiser conhecer uma cultura diferente da dele, ele precisa se deslocar até aquela cultura, fazer uma imersão para então entender aquela cultura? Boa parte dos escritores que a gente enquadra dentro desse pós-colonialismo vai dizer que nessa relação entre o etnógrafo, o pesquisador e aquela cultura que está sendo estudada, existe uma relação de poder. Porque veja bem, o etnógrafo ele nunca vai ser parte de verdade daquela cultura. O etnógrafo ele está tentando observar aquela cultura, mas aquela cultura é para ele uma espécie de objeto, inclusive tem um nome aí, objeto de pesquisa. É como se eu tratasse aquela cultura, aquele outro povo, como um objeto. E mais ainda, os pós-colonialistas vão dizer que frequentemente esses etnógrafos, como é o caso do Malinowski, vão tratar aquela cultura sempre a partir da ideia de que eles são os outros, de que eles são os selvagens, de que eles são os nativos, os primitivos. E nessa relação, então, existe uma relação de poder. Quando eu falo que eles são selvagens, é porque eu não sou selvagem, ou seja, eu sou civilizado. Quando eu falo que ele é o outro, se ele é o outro, então quem é o padrão de referência? Sou eu. Ele é o outro, ele é simplesmente o outro. O centro aí, então, neste caso, vai acabar sendo o pesquisador. O pesquisador detém uma relação aí de poder com aquilo que ele elegeu como objeto de pesquisa. Não sei se está ficando muito claro, então, o que os pós-colonialistas vão argumentar pode ser sumarizado aí em pelo menos duas grandes críticas. Primeiro, que os antropólogos, ao fazerem, por exemplo, uma etnografia, ou ao propor uma análise comparativa, como no caso do evolucionismo cultural, não estão dando voz para esses lugares, essas regiões e essas culturas que antes eram colonizados pelos europeus. Ou seja, eu, europeu, tenho o poder de descrever o resto do mundo da forma com que eu quiser. E aí é óbvio que o resto do mundo vai sempre parecer mais atrasado, enfim. Então, gente, percebe que existe uma relação de poder aí? Eu, que tenho todo o poder de dizer para o resto do mundo como é aquela cultura, como que aquela cultura se organiza, percebe? E aí vem o segundo problema, a segunda ideia principal aí, de que, frequentemente, tanto os Estados Unidos quanto os europeus, ao falarem sobre esses povos, eles acabam reproduzindo estereótipos. Veja, a visão que
que o europeu vai ter sobre o continente africano, para pegar um exemplo, é de que todas as pessoas que moram no continente africano são iguais. E ele às vezes não consegue perceber as diversas etnias que é possível encontrar dentro daquele continente africano. Então ele cria um estereótipo do continente africano, o selvagem, o tribal, o atrasado, enfim, todo tipo de estereótipo, e propaga isso para o mundo porque, obviamente, do ponto de vista político e econômico, a gente vive num mundo em que a Europa tem mais poder. E os Estados Unidos também. Então, com esse poder, eles conseguem propagar imagens, estereótipos, ou muito negativos, ou muito incompletos sobre uma determinada realidade. E ao propagar esses estereótipos, invariavelmente, eles acabam propagando diversas formas de dominação. Se eu consigo fazer você acreditar que um determinado lugar é atrasado, por exemplo, ou é incivilizado, ou só tem guerras, ou só tem fome, ou só tem miséria, eu consigo facilmente te convencer de que esse lugar precisa de uma intervenção externa, de uma intervenção militar. Como é o que acontece frequentemente, por exemplo, com as intervenções militares dos Estados Unidos em países em países do Oriente Médio, como a Síria, países do Oriente Médio como o Iraque, que vão receber essas intervenções externas dos Estados Unidos porque nós fomos convencidos, a partir de uma série de estereótipos, de imagens criadas pelos Estados Unidos e pela Europa, especialmente, que nos fazem acreditar que, de fato, aquele lugar precisa de uma intervenção. The world has changed after September the 11th. It's changed because we're no longer safe. Terrorists are doing everything they can to gain even deadlier means of striking it. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. When I look at certain people, I wonder, oh my goodness, do you think they could be a terrorist? My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Então conseguem perceber que existe aí um efeito de poder quando eu crio um determinado estereótipo? Só para organizar a cabeça de vocês, toda vez que eu estou falando de estereótipo, eu estou falando de imagens pré-concebidas, generalizações sobre determinada realidade que frequentemente surgem do senso comum, então surge daquilo que você ouviu falar, eu acho que é assim, ou seja, não surge de uma análise mais profunda sobre uma realidade, mas que acaba orientando nossa visão de mundo em relação a determinados indivíduos ou determinados grupos. Para a gente pegar um último exemplo e eu finalmente voltar para Chimamanda, eu gostaria de lembrar, por exemplo, da forma com que nós falamos sobre os nossos indígenas no Brasil. Quando a gente comemora o Dia do Índio, por exemplo, lá na escolinha com a tia Judite, tia Margarete, né? Lá na 2ª série, a gente não aprende que existem centenas de etnias indígenas no Brasil, tá? Ou seja, que existem centenas de culturas diferentes, que hoje, por exemplo, são mais de 300. Mais de 200 línguas diferentes faladas por esses povos, que a gente junta tudo num balaio só e fala o índio brasileiro, como se eu pudesse simplesmente pegar todas as etnias e colocar nessa imagem que eu crio, tá? Nas escolas, na televisão, nas novelas, enfim, imagens que nos são propagadas, mas que não condizem com a realidade efetiva daquele indígena. Eu estou falando de um estereótipo que é criado e que é passado, às vezes, de geração a geração, que às vezes não tem nada a ver com a forma com que determinada etnia vive. Nós aglomeramos todos os indígenas brasileiros, de todas as etnias possíveis, por exemplo, a Krenak, os Tupinambá, né? Os Bororo, eu junto todos eles e falo o índio brasileiro, desconsiderando, por exemplo, a diversidade de etnias indígenas que existem, tá? E mais do que isso, eu atribuo a essa imagem que eu construí mentalmente uma série de características,
tá? Que não necessariamente vão condizer com o que aquelas pessoas são, que frequentemente depõem contra aquela cultura. Primária, assim, na pré-escola primário, eles ensinavam que os índios eram bichos, assim, como se fossem bichos, assim, né? Vestia roupa de penas, né? Atirava com a flecha, assim, né? Você aprendia que o índio era mau, matava e atacava, essas coisas todas. Mas era tudo ao contrário do que diziam. Entendeu? Geralmente é o branco que ataca para pegar terra, pegar minério, essas coisas todas. E aí a gente chega finalmente a Chimamanda. A Chimamanda, as ideias que ela vai trazer na palestra, o perigo de uma história única, ela está diretamente associada a essas críticas que a gente encontra no pós-colonialismo, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho de quem é Chimamanda, Chimamanda é uma escritora nigeriana que tem se tornado cada vez mais célebre pelo mundo, tanto pelos seus livros, como é o caso deste aqui, Hibisco Roxo, que é o seu primeiro romance lançado em 2003, e este aqui, chamado Americaná, são dois aí dos livros mais famosos dela, quanto por suas palestras. Então, as suas palestras aí pelo YouTube têm milhões de visualizações, e talvez uma das mais famosas seja justamente essa, intitulada O Perigo de uma História Única. Agora que a gente já sabe o que é pós-colonialismo, fica muito fácil da gente entender o que é que ela chama de história única. A Chimamanda tem uma história de vida muito interessante, tá, gente? Ela nasce na Nigéria, estuda na Nigéria, mas quando ela está na graduação, fazendo faculdade, ela consegue uma bolsa de estudos e vai morar nos Estados Unidos, na Filadélfia. E ao chegar nos Estados Unidos, que ela tem uma colega de quarto, ela começa a perceber que as ideias que a colega de quarto dela tem sobre o continente africano são ideias muito equivocadas, são ideias que não condizem com quem ela realmente era, como uma cidadã nigeriana. Então, por exemplo, a colega dela achava muito estranho que ela gostasse de ouvir, por exemplo, música pop. Porque a colega dela dos Estados Unidos olhava para ela, uma nigeriana, negra, e pensava, bom, se ela veio da África, ela deve ouvir músicas tribais, tambores, coisas desse tipo. She asked if she could listen to what she called my tribal music, and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. Um segundo exemplo que ela vai dar é que ela percebe que os professores e que as pessoas que estão ali na universidade convivendo com ela, incluindo a própria colega de quarto, olha para ela com um certo olhar de pena, de compadecimento. Porque, bom, se ela veio da África, a África é um continente pobre, cheio de fome, cheia de miséria, de doenças, de guerras, né? Então, na verdade, ela devia estar super feliz e aliviada de estar ali nos Estados Unidos, porque ela está fugindo de todas essas desgraças que os estadunidenses, as pessoas que conviviam com ela na universidade, tinham certeza que resumia o que era a África, o continente africano por inteiro, e também a Nigéria, que era o país de onde ela veio. What struck me was this: she had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe. Em uma aula, ela percebe, por exemplo, que o professor dela, toda vez que falava de qualquer região da África, esperava que ela soubesse responder. Então, às vezes, o professor estava falando sobre um país lá que ela nunca tinha visitado, que ela não conhecia a história, porque, afinal, cada país dentro da África e cada etnia dentro da África tem sua própria história, mas todos olhavam para ela como se ela fosse capaz de oferecer respostas sobre o continente africano por inteiro. E isso denota o fato também de que a imagem que os estadunidenses têm sobre a África é de que a África é uma coisa só, como se constituísse um povo só. I must say that before I went to the US, I didn't consciously identify as African. But in the US, whenever Africa came up, people turned to me, never mind that I knew nothing about places like Namibia. Então ela percebe a força desse discurso que se construiu sobre a África dentro lá dos Estados Unidos.
E é isso que ela está chamando de história única. É uma história que é narrada somente a partir de uma perspectiva. Nesse caso, ela está falando dessa perspectiva que os estadunidenses têm sobre o continente africano. E essa versão dos Estados Unidos sobre o continente africano é uma versão que não condiz com aquilo que eu sou. É uma versão que é incompleta, que só fala das coisas ruins e não fala de nada de bom que tem no continente africano. É uma versão que, portanto, não condiz com a realidade tal qual ela é, que não valoriza a diversidade dos povos que você tem. Então, quando ela está falando de história única, é disso que ela está falando. E como que essa história única é propagada, gente? Ela vai falar muito da grande imprensa. Ela, inclusive, tem uma frase, tem um trecho da palestra que é muito famoso, em que ela fala o seguinte: If I had not grown up in Nigeria, and if all I knew about Africa were from popular images, I too would think that Africa was a place of beautiful landscapes, beautiful animals, and incomprehensible people fighting senseless wars, dying of poverty and AIDS, unable to speak for themselves, and waiting to be saved by a kind white foreigner. E ela vai mostrar, tá, gente, que essa história única não é construída somente em relação, por exemplo, aos africanos. Ela vai mostrar lá, por exemplo, como os Estados Unidos veem os mexicanos. A few years ago, I visited Mexico from the US. The political climate in the US at the time was tense, and there were debates going on about immigration. And, as often happens in America, immigration became synonymous with Mexicans. There were endless stories of Mexicans as people who were fleecing the healthcare system, sneaking across the border, being arrested at the border, that sort of thing. I remember walking around on my first day in Guadalajara, watching the people going to work, rolling up tortillas in the marketplace, smoking, laughing. I remember first feeling slight surprise, and then I was overwhelmed with shame. I realized that I had been so immersed in the media coverage of Mexicans that they had become one thing in my mind: the abject immigrant. I had bought into the single story of Mexicans, and I could not have been more ashamed of myself. É óbvio também que essa construção não é feita somente dentro da grande imprensa. É passada de geração a geração, de boca a boca. É construída dentro da própria antropologia, dentro da própria sociologia, da forma com que são feitas pesquisas aí sobre esses povos. Então veja que boa parte dos antropólogos, ainda que frequentemente haja um esforço de evitar a hierarquização entre as culturas, frequentemente tratam os africanos, o continente africano, os asiáticos, como essa figura meio exótica, meio distante, meio inferiorizada, meio selvagem. Veja a quantidade de imagens que a própria antropologia ajuda a reproduzir. Não para aí. Uma das partes também que vocês devem se lembrar dessa palestra diz respeito à literatura. Quando ela morava na Nigéria e que ela adorava ler, que ela queria ler livros e consumir vários tipos de história, ela conta que todas as histórias que chegavam até ela eram histórias de mulheres brancas num lugar frio, comendo maçã debaixo de uma árvore, que não tem nada a ver com a realidade dela. Um país onde sequer se plantava maçãs, onde as pessoas todas tinham pele negra e não pele branca, como as mocinhas das histórias. Então, as histórias que foram sendo construídas para ela, a ideia sobre o que é bonito, o que é belo, o que é desenvolvido, o que é desejável, foi construída a partir de padrões europeus e não a partir de padrões africanos. Então, dentro da própria África, foi se construindo ali também uma única ideia de desenvolvimento, uma única ideia sobre qual é a melhor forma, digamos, de se desenvolver, enfim. E aí, então, a conclusão dela é uma história única que só mostra um lado da história, nesse caso, o lado dos estadunidenses, né? Isso ela fala contando da própria perspectiva de vida dela. Uma história que só mostra um lado gera estereótipos negativos. E o problema dos estereótipos, ela vai dizer, não é que os estereótipos sejam mentirosos necessariamente. De fato,
ele pode ter traços reais. De fato, a África sofre com uma série desses problemas que aparecem nos estereótipos, como a questão da fome. Porém, ela vai falar, os estereótipos, eles são incompletos, ele não mostra a riqueza de uma realidade, ele não mostra tudo o que acontece naquele lugar. Nesse momento, a crítica da Chimamanda Adichie é rigorosamente idêntica à crítica dos pós-colonialistas, que é todo esse discurso, esses estereótipos negativos que se constroem sobre a África, tem um efeito de poder, de dominação. A partir do momento em que eu posso contar uma história sobre um determinado povo, uma determinada cultura, eu não apenas estou criando estereótipos, mas eu detenho todo o poder sobre como aquela cultura vai ser tratada dali para frente. Então, esses discursos, lembrando, etnocêntricos, porque colocam sempre as grandes potências europeias, estadunidenses no centro, né, como centro de referência do mundo. Esses estereótipos têm efeito de poder. Eles podem ser utilizados para justificar a dominação de um povo sobre o outro. Basta você lembrar aí da teoria do evolucionismo cultural, para você pensar sobre isso. Esses discursos aprisionam determinados povos em uma realidade que não é propriamente a realidade deles. Lembre aí, por exemplo, do exemplo que eu dei desse estereótipo do indígena brasileiro. Né? Então é disso, esses são os perigos, né, vai dizer ela, de uma história única. Será que essa história que nós conhecemos sobre a África, sobre nós mesmos, sobre o Oriente, sobre os povos indígenas, sobre as várias etnias africanas, será que essa história que nós conhecemos é de fato uma história real? É uma história que condiz com os fatos? É uma história que consegue dar conta de toda a diversidade desses povos? Para refletir, basta pensar como a gente estuda a história do Brasil. A gente aprende que o Brasil foi descoberto por quem? Tinha gente aqui com história, alguns desses povos com história de 2.000 anos. Os Guarani hoje se atesta que tinham 4.000 anos, digamos assim, de compreensão de si como povos. Veja, a partir do momento em que eu narro a história dessa forma, contando que os portugueses descobriram o Brasil e não as várias etnias indígenas que aqui habitavam, como o caso dos Tupinambá, que habitavam ali justamente aquela região litorânea, eu estou falando é como se eu estivesse reproduzindo a ideia de que a história que vale, o que realmente a gente tem que levar em consideração, são os europeus. E não os indígenas, e não os africanos. Percebe? Então fiquem com essa reflexão aí. Será que essas histórias todas que nós ouvimos sobre os vários lugares do mundo são as histórias reais? São histórias verdadeiras? São histórias confiáveis? E é essa então a provocação que a Chimamanda traz pra gente, né? Ela quer mostrar que as formas de contar a história frequentemente trazem consigo a marca do que ela chama de Nikali. It is impossible to talk about the single story without talking about power. There is a word, an Igbo word, that I think about whenever I think about the power structures of the world, and it is Nkali. It's a noun that loosely translates to be greater than another. Nkali, em Igbo, que é um dos idiomas falados na Nigéria, significa ser maior que o outro. Ser maior que o outro, nós já vimos, é a base do que nós chamamos de etnocentrismo. Então se questionem, até que ponto as histórias que a gente está contando por aí são histórias fidedignas, confiáveis, e até que ponto essas histórias, na verdade, elas simplesmente reproduzem a ideia de que alguns países são mais desenvolvidos, que algumas culturas são mais civilizadas, e de que outros países devem ser civilizados, precisam de receber uma intervenção para poder saírem aí da selvageria ou da barbárie.